Lucas, capítulo 1, verso 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Oremos por esse texto. Senhor, mais uma vez em oração, suplicamos que o Senhor cative-nos nessa noite com a Tua palavra, Pai. Que sejamos despertados, acordados, que a Tua palavra amorosamente, Senhor, nos conduza à reflexão, à meditação da nossa própria vida, da nossa caminhada. Sobretudo, Senhor, que a Tua palavra venha como alimento e sustento para cada um de nós. Fala-nos, queremos Te ouvir e sabemos, ó Deus, que ouviremos. Por tudo isso nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Esses versículos aqui que acabamos de ler, eles registram os acontecimentos, que envolvem o nascimento de João, bem como o voltar a falar de Zacarias, e depois o Benedictus de Zacarias, o louvor de Zacarias, o cântico dele oferecido ao Senhor, texto que tentaremos ainda ver nessa noite. Em primeiro lugar, o nascimento de João Batista é acompanhado de grande alegria da parte dos amigos, vizinhos, e parentes e familiares de Isabel e Zacarias. Esses se dirigiram onde Isabel estava para se regozijarem com ela, se alegrarem com ela, pelo fato de que Isabel estava sendo abençoada e recebendo ali a dádiva, a promessa do Senhor, da qual o Senhor disse que ela seria mãe e Zacarias pai. Tudo que lemos aqui envolve o nascimento de João, o nome que foi dado a João, a volta, o milagre de Zacarias ter voltado a falar e, consequentemente, aqui o cântico que ele profere ao Senhor. Esses versículos nos fazem lembrar, recordar que na Palestina, aquela região, onde está Israel, é uma região chamada de Palestina. Palestina não seria apenas o que hoje, muito se fala como faixa de Gaza. Toda aquela região é conhecida como Palestina. Naquela região, o nascimento de uma criança era uma ocasião muito especial, como eu acredito que é para todos nós. Um momento de celebração, um momento de festa, onde com muito festejo, muita alegria, se recebia a vida. Ainda mais se a criança, naquele lugar, naquela ocasião, fosse um menino. As felicitações eram ainda maiores, e eu já expliquei por que acontecia com o fato de ser menino muito mais celebrado do que menina. Em primeiro lugar, porque é exatamente o filho homem que dá continuidade à genealogia do pai, à descendência do pai. É o filho homem que carrega o nome do pai. Quando
vocês mulheres se casaram, normalmente o que deve acontecer é vocês tirarem o nome da mãe e carregarem apenas o nome do pai, mas incorporarem ao nome de vocês o nome do marido, o que dará continuidade exatamente ao nome do marido. Essa é uma prática, muito longa, e os filhos homens davam descendência, continuavam a descendência do seu pai. Haja visto que no caso de uma filha mulher, era a descendência do outro, do genro, que ia ser perpetuada. O filho homem também era o primeiro a começar a trabalhar e a produzir para a própria família. Ele logo cedo ele se envolvia com as coisas de casa, com os afazeres de casa. Então, por isso mesmo, entre muitas outras questões, o filho homem era por demais celebrado. Conforme profetizado pelo anjo, Maria ou Isabel foi mãe de um menino, e contrariando todo o rito ou toda a tradição que envolvia as famílias, ela pôs o nome do menino de João, diferente daquilo que esperavam que ela pudesse fazer. Lucas é muito atencioso no seu evangelho. Como sabemos, a intenção de Lucas é ensinar a Teófilo tudo quanto ele precisava saber acerca de Jesus, e ele é muito atencioso no registro das palavras, no registro desse evangelho, como a gente vai notar no decorrer das exposições. Ele dá devida importância a cada um dos eventos que muitas vezes não foram tão explorados pelos outros evangelistas. Por exemplo, aqui o nascimento de João implica uma mudança na história. É interessante, irmãos, como pouco explorado por nós ou entendido por nós, e como a vinda de João é significativa, para um período específico. E que período é esse? Há uma modificação do antigo pelo novo. Há uma passagem da lei para o evangelho em João. Há uma transição. João é uma figura que simboliza a transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Afinal, João é o último profeta do Antigo Testamento. Embora João esteja registrado nos evangelhos, o que caracteriza o Novo Testamento, João é um profeta do Antigo Testamento. Jesus nasceu no Antigo Testamento, ele foi batizado no Antigo Testamento, ele viveu no Antigo Testamento, anunciando o Novo. O seu sangue derramado, a cruz, inaugura a nova aliança. Eu acho que você entende isso. Então, Jesus vive na antiga aliança, e a sua cruz, o sangue derramado, sobre ela caracterizam, dá início à nova aliança. Lembra? Porque seamos, essa é a nova aliança feita no meu sangue. O sangue derramado caracteriza um novo tempo. Então, João Batista é o último profeta. Ele está nesse processo, ele está fazendo a transição entre o velho e o novo. Ele está anunciando o rigor da lei, ao mesmo tempo que anuncia a chegada do reino de Deus. Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. E essa proximidade é literal. Quando Jesus chega, ele anuncia a revelação ou a chegada do reino de Deus. João então tem essa importância histórica para nós, O ministério de João é um ministério com características transitivas. Como eu disse, um profeta da antiga aliança preparando o caminho para a nova aliança. A voz do deserto, o predecessor de Jesus, aquele que anuncia a vinda, a proximidade do reino. Assim como na geração e no nascimento de Jesus, a vinda de João é operada pela providência do Senhor. A diferença é que Maria fica grávida do Espírito Santo,
e Isabel fica grávida de Zacarias, né? Em Maria, nós sabemos que a situação é toda especial, porque afinal, ali é o Verbo encarnado, o Messias, o Senhor, o Salvador. Mas, como vimos no próprio texto, o fato de Isabel ter engravidado, tendo relação com o seu marido, Zacarias, é uma obra do Senhor, conforme a promessa do anúncio do anjo Gabriel, né, ao sacerdote Zacarias. Essa é uma introdução para nós entendermos aqui, né, a vinda, o nascimento de João Batista. Eu farei essa exposição aqui em blocos, né, de versículos, para que a gente consiga operar aqui numa quantidade maior o texto. Do verso 37 ou verso 37 ou 57 e o 58, anuncia a bondade do Senhor para Isabel. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Lembrando que quando é anunciado que Maria ficará grávida, Isabel já está com 6 meses, tomado conhecimento de que Isabel está grávida, Maria não sabia disso, ela se dirige ao lugar onde Isabel está, nas regiões montanhosas de Judá, possivelmente Hebrom. Hebrom é aquele lugar conquistado por Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, lá no capítulo 14 de Josué, né? Seria essa região onde Isabel e Zacarias estão. Maria vai ter com eles e passa lá um tempo, certamente ajudando Isabel, que já é idosa, está grávida, né? Entenderíamos hoje por uma gravidez de risco, né? No nosso tempo tudo é gravidez de risco, né? O negócio é meio bagunçado, mas seria uma gravidez de risco pelo fato da idade dela. Na verdade, risco nenhum teria, porque o Senhor prometeu que ela seria mãe, e assim seria com qualquer das dificuldades que ela pudesse atravessar. Cumpriu-se o tempo, 9 meses, assim nós entendemos. Veio então João. O verso 58 diz que, e chama muita atenção, que ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela. O que chama atenção aqui é o fato de que as pessoas tomam conhecimento da misericórdia do Senhor para com Isabel. Uma outra tradução, ou uma tradução mais literal desse texto, fala que ouviram falar da grande bondade de Deus para com ela. Deus foi bom para com Isabel. E a bondade do conhecimento, a bondade, né, de Deus para com Isabel, né, tornou-se conhecida entre os que estavam ao redor. A notícia que se espalhava era a notícia da misericórdia ou da bondade de Deus para com uma idosa. E isso foi algo que penetrou o coração de Isabel, que louvou ao Senhor por cumprir na vida dela a promessa de dar-lhe um filho. Esse testemunho se espalha, o testemunho da bondade, o testemunho da misericórdia, que é visível, notória na vida dela. E por isso, muitos dos seus vizinhos e parentes celebram o nascimento de João, participam do regozijo com ela, desfrutam desse momento, né, tão feliz da vida de Isabel. E eu queria tirar algumas lições desse versículo. A primeira delas é essa notória bondade ou notória misericórdia do Senhor na vida de Isabel. O notório, né, cuidado do Senhor, né, transmitido, testemunhado na vida dela e, consequentemente, né, na vida de seu esposo Zacarias. A reflexão ou a aplicação, a lição que tiramos disso, seria uma pergunta a nos fazer: será que temos testemunhado, será que temos tornado notório a bondade do Senhor para com as nossas vidas? Será que o mundo olha para nós e vê a misericórdia do Senhor agindo em nós?
Será que o mundo olha para nós e vê, a providência, o cuidado, a bondade do Senhor para com as nossas vidas? Será que quando as pessoas olham para você, veem a bondade de Deus revelada na sua caminhada? Ou será que quando olham para você, enxergam exaltação, elevação da sua própria força, da sua competência, eficiência? O que as pessoas enxergam quando olham para mim e para você, irmãos? Eles enxergam a visitação do Senhor, enxergam o cumprimento da promessa de Deus, enxergam a bondade, a visitação, de Deus através das suas misericórdias manifestadas em nossa vida, ou veem a força do nosso próprio braço, ou veem a exaltação da nossa própria capacidade? O que os homens veem? É o Senhor que eles devem ver, é o Senhor que eles devem enxergar. A segunda lição que tiramos do texto é que os filhos são uma grande bênção de Deus. Ter um filho é uma grande bênção. Eu acredito que como cristãos nós sabemos celebrar isso. Todo o primeiro capítulo de Lucas, ele enfatiza, ele aponta, para essa promessa, para essa celebração da vida. O primeiro capítulo aí, seus quase 80 versículos, estão de certo modo tratando a vida, ou a chegada desses pequeninos. Tanto a chegada, de Jesus, quanto a chegada de João Batista. Ter um filho, como eu disse, é uma grande bênção. E nós vemos isso estampado, por exemplo, na vida de Zacarias e Isabel, que já eram idosos, e oravam a Deus pedindo que lhe concedesse um filho. A falta dessa criança, desse filho, para aquele povo, é tido como uma terrível vergonha. Era vergonhoso não ter uma criança, era vergonhoso não ter um filho. Em especial, muito mais vergonhoso para a mulher, que era visto como estéril. Normalmente não se atribuía isso ao homem. Nós vemos no texto de Lucas, no primeiro capítulo, que Zacarias orava pedindo isso ao Senhor, e que quando o anjo se apresenta a ele, diz: olha, Deus está respondendo às suas orações. O Salmo 127, verso 3, diz que eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. A gente pode entender, irmãos, que Isabel, ou Zacarias e Isabel, foram honrados por Deus por receberem João. O fruto do ventre é uma herança e uma felicidade que vem do Senhor. Olha, irmãos, esse ensino deve ser transmitido e enfatizado hoje. Por quê? Há uma propagação fraudulenta de que filhos são um problema, um atraso, que dão trabalho, tiram a paz, que crianças enfadam, cansam, e o que faz as pessoas protelarem a vinda de uma criança ou de crianças, e muitas não desejam nem sequer ter uma. Nós vivemos o tempo dos pais de pet, Se você escuta a Bíblia, você crê nela, você se sujeita ao que ela diz, você deve reconhecer que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, galardão que vem dele. Bem, com isso a gente tira pelo menos duas lições.
A primeira é que filhos não são atraso, filhos não são problema. Os filhos não empacam a nossa vida, não impedem o progresso da nossa vida. Se você casou para ter filhos. Você não casou simplesmente para gozar de livre vontade da relação sexual. Eu já disse uma coisa que a gente não prega e não fala, muitas vezes de púlpito, porque alguns podem escandalizar-se, mas a Escritura demonstra que coito interrompido é pecado. O prazer entre homem e mulher deve gerar filhos. Deus não criou o sexo somente para que você gozasse dele à sua livre vontade. Gerar filhos é um mandamento do Senhor. Portanto, diferente do que o mundo diz, os filhos não atrasam. O que às vezes eu reflito sobre é de que muitos têm uma pressa, desembestada para casar, e quando casam não querem engravidar. Se você me considera seu pastor e você entende que aquilo que eu ensino é bíblico, se você pensa assim, você deve confessar o seu pecado, porque você está em pecado. Você deve procriar, você deve multiplicar. E esse é o modo que externa um crescimento da igreja e outro uma oportunidade de nós conquistarmos o mundo. Porque entende-se que os nossos filhos estão sendo criados dentro de um lar onde existem valores, princípios. Nós celebramos a vida, nós ensinamos respeito, autoridade, juízo, valor, moral, de modo que os nossos filhos podem chegar no mundo e chutar a porta do cão, entrar nos lugares, onde estão dominados por ideologias contrárias à família, à ordem, e propagarem o santo evangelho. A sua pressa para casar deve ser consumada nos filhos que habitam a sua casa. Os filhos são bênção do Senhor. Irmão, se eu tivesse um pastor como vos fala aqui, eu e minha esposa teríamos no mínimo uns 7. Porque na nossa juventude nós não tínhamos pastor. Não que tivesse sabedoria e conhecimento para nos ensinar. Nos instruir, por exemplo, quando assim que casados, queríamos, a Sara é fruto de muita oração, porque nós não conseguíamos engravidar. E a Isabela, a consequência desse amor. E por que parou? Porque nós éramos estúpidos, tolos e mal instruídos. A tolice, a estupidez, era consequência da falta de instrução. Porque se tivéssemos, não teríamos feito isso. Na casa que come um, come dois. Na casa que come dois, come três, come 4. Ô pastor, tu está exagerando. Pergunta ao irmão Joaquim e irmão Delcina. Pergunta se arrependem dos filhos que tiveram. Você pode pensar o contrário. O problema é seu. O que a Escritura diz é isso. Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Se você tiver 5 e brincarem com você, na sua casa não tem televisão, você diga, o que não falta é amor. E confiança no Senhor de que onde come um, come muitos. Se você entende e se sujeita ao que a Bíblia diz, irmãos, filhos é bênção do Senhor. Esse planejamento de que eu casarei, construirei a minha vida, me formarei e depois terei filhos, está completamente equivocado. Então não case, construa a sua vida, estude, se forme, aí depois você se une.
Porque uma vez que isso aconteceu, os filhos devem vir. Por coito interrompido, irmão, eu estou dizendo de anticoncepcional, preservativo. Bem, pense nisso. Eu sou conservador, cristão, e penso que muitos católicos entendem isso muito melhor do que eu e você. Entendem que coito interrompido é pecado e de que o sexo não foi feito somente para a nossa alegria. O fruto dessa relação é a bênção do Senhor, o galardão do Senhor. Entendam isso. Essa observação é importante, muito mais importante como no caso de Isabel, que muito queria isso e não podia, até que o Senhor a visitou, até que o Senhor a deu. Muito desejava isso, mas não podia, até que o Senhor atendeu a oração de Zacarias e dela mesma. Portanto, ouça que isso seja palavra do Senhor para a sua vida, de que filhos são bênção do Senhor, portanto, não atrapalhe o Senhor em lhe abençoar. Uma outra lição importante que sai disso é que cuidado, os seus filhos são do Senhor e não seus. Nós recebemos isso como bênção do Senhor, mas são para Ele. De modo que os nossos filhos não podem ser empecilhos para o nosso serviço a Deus, para o nosso louvor ao Senhor. Os nossos filhos não podem ser empecilhos, para a nossa comunhão com os nossos irmãos. Temos que ter cuidado para que os nossos filhos não se tornem objeto da nossa adoração, veneração. É importante que a gente tenha cuidado, irmãos, para que essas crianças não se tornem, de algum modo, objeto da nossa idolatria. A história de Isabel e Ana, mãe de Samuel, são semelhantes. As duas estavam impossibilitadas de terem filhos, quando o Senhor concedeu a dádiva da paternidade, da maternidade ao casal. Tanto Ana quanto Isabel dedicaram seus filhos ao Senhor. Tanto João quanto Samuel foram oferecidos para obedecerem a Deus e o servirem prontamente. Qual a lição que nós tiramos disso? Nossos filhos pertencem ao Senhor. Nossos filhos pertencem a Deus. Aí uma observação, que em nosso tempo, nós queremos que nossos filhos sejam muita coisa, muita coisa, mas que eles não se deem ao Senhor. Aí aqui vai uma abertura do meu coração. O meu desejo para as minhas filhas é que elas sejam esposas de pastores. Esse é o meu desejo para elas. Que elas unam-se a pessoas que amem a Deus mais do que eu amo, que sirvam a Deus mais do que eu amo servir, que elas unam-se a pessoas que se dediquem a Deus muito mais do que a mim. E digo para elas que se não for melhor do que eu, não presta para elas. E olha que eu não sou muita coisa, mas eu sei o quanto eu amo o Senhor e quanto eu ensino isso para elas. Por quê? Porque eu sei para que o Senhor me chamou. É dor, é sofrimento, e elas experimentaram tudo isso na vida, é verdade. Mas elas têm muito mais do que merecem ter. Muito mais do que eu tomaria qualquer outro rumo na vida poderia proporcionar para elas. Sabendo que tudo que elas têm, possuem, não vem de mim, vem do Senhor que cuida de cada um de nós. Se você tem filhos homens, dediquem ao Senhor,
trabalhe para que eles sejam homens de Deus, né? Tente dirigi-los à vocação ministerial. Quando crescerem, pague um seminário, pague um curso teológico para os seus filhos antes de qualquer faculdade. É engraçado, irmãos, que os filhos de Mórmons, os caras financiam seus filhos para virem para o Brasil, por exemplo, e estarem aqui evangelizando, propagando um falso ensino. Nós cristãos não fazemos isso, irmão. A gente não gasta dinheiro com os nossos filhos para aquilo que aponta para o Senhor. Não, pastor, eu gasto. Bem, a gente só tem uma sala com ar-condicionado aqui dentro. As escolas dominicais não são ocupadas pelos filhos de vocês. Vocês não estão aqui. O que enche a minha paciência, demais da conta. Eu não entendo o modo de vocês agirem. Eu não entendo o modo de vocês educarem seus filhos. Eu não entendo como vocês agem. Eu não entendo porque vocês dizem amar o Senhor, mas vocês não se comprometem com a educação dos filhos de vocês. Bem, eu sei como isso funciona e como isso dói no meu coração, mas a gente não entende, a gente não valoriza, né? O preço disso virá, né? E uma hora você baterá na porta de alguém pedindo oração pelo seu filho, para que resolva um problema que você poderia ter evitado durante toda a vida. Bem, olhar para Isabel e Zacarias aponta muito sobre a criação dos nossos filhos, como nós queremos educá-los, criá-los. Primeiro, que eles são dádivas de Deus. Se eles são dádivas de Deus, nós não deveríamos dar a eles o que nós queremos ou o que nós não tivemos. Ô irmãos, deixa eu falar aqui uma coisa. Nenhum de nós que aqui estamos recebemos tão bom ensino como recebemos aqui. Então você tem o que certamente seus pais não tiveram. O que você quer dar aos seus filhos? Carro, casa, passeio? O maior legado é a Bíblia. O que você pode dar ao seu filho é melhor educação teológica, é melhor educação bíblica, é melhor formação espiritual. Isso é a melhor coisa que você pode dar ao seu filho. Irmãos, teu filho não precisa de mais roupa, mais comida, mais bebida, mais brinquedo. Tanto você quanto ele precisam mais de Jesus. Você mais do que ele, para que você possa dar muito a ele. É como que se estrutura uma família, né? Em uma família tradicional, se você tem apenas um pedaço de pão para comer, e você tem pai, mãe e filhos, quem deve comer o pedaço de pão? O pai. Claro que é o pai. Por quê? Para que ele tenha força para ir e trazer o pão para sustentar toda a família. É assim que funciona uma família tradicional. Porque se o pai der o último pedaço de pão para os filhos, ele morre, e os filhos depois dele. Bem, essa metáfora funciona para a palavra. Você primeiro se alimenta, cresce em graça, em espiritualidade, para que você leve e coloque na boca dos seus filhotes a palavra que recebeu. Verso 59 a 63 diz que o nome do menino será João. Nesses versículos, depois de ter nascido, João foi levado para ser circuncidado, como de costume, ao 8º dia, e então ali lhe é dado o nome. Algumas crianças já vinham ao mundo com nome, mas era de costume que os filhos homens recebessem o nome no dia da circuncisão. As filhas meninas
podiam receber o nome no primeiro dia, né? Não tinha, às vezes já nasciam com nome, mas no caso dos meninos, eles recebiam o nome normalmente no 8º dia. O texto nos diz que o menino recebe o nome de João, que do hebreu é Iohanan, que significa Deus é gracioso. O verso 59 diz: sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. De modo nenhum respondeu sua mãe, Isabel. Pelo contrário, ele deve se chamar João. O verso 60 vai dizer que, o verso 61, desculpa, vai dizer que alguém retruca, resmunga, reclama. Ninguém há na sua parentela que tenha esse nome. E é interessante que o texto aqui sugere que parece Isabel estava tomando a frente de Zacarias, haja visto que ele não estava falando. Então parece que uma vez que ele não fala, qual é o nome do menino? João. Zacarias está mudo, não pode falar. Como assim? Não tem ninguém na sua família com esse nome, isso é coisa da cabeça de Isabel. E vão então perguntar a Zacarias. Zacarias pega uma tábua e escreve: João será o nome dele. O que causa admiração. Deus é gracioso é o nome, né, é a tradução de João. O que retrata duas experiências, uma menor e outra maior. A menor, a primeira, a experiência de Zacarias e Isabel, que receberam o fruto da graça de Deus, que foram agraciados pelo Senhor ao receberem João como filho. Essa é a experiência menor. E a experiência maior, a segunda, é que João aponta para um tempo gracioso, um tempo onde Deus há de se manifestar a sua graça em Jesus. E João é aquele que está fazendo o trabalho para que Jesus apareça. O texto fala que as pessoas ficaram admiradas, porque ninguém possuía esse nome. E o verso 63 diz: então, pedindo uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos ali ficaram admirados. E o que vem a seguir, né? Eu acho que uma lição importante aqui para falar sobre Zacarias e Isabel é que, até sem falar, esse casal que é tido como muito piedoso pelo próprio Senhor, falam a mesma língua. Até sem falar, eles se submetem a Deus juntos. Versos 64, 65 e 66 diz que a boca de Zacarias foi aberta. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava louvando a Deus. E sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá a ser, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Aqui é possível que Lucas tivesse tomado conhecimento dessa história e os fatos, né, tivessem, essa conversa sobre o assunto tivesse se propagado. Após escrever o nome do menino numa tábua, a boca de Zacarias é aberta e ele passa imediatamente a louvar ao Senhor. Pelo Senhor, aquela boca, a boca de Zacarias foi fechada, e para o louvor do Senhor, aqueles lábios foram abertos. Deus fechou a boca do sacerdote e Deus abriu para que ele o louvasse. O texto, irmãos, volta a apontar para a admiração das pessoas que estão ao redor. Primeiro para o testemunho de Isabel e em seguida para o poder manifestado na vida do sacerdote Zacarias. E a manifestação desse poder
está exatamente no Benedictus de Zacarias. O cântico de Maria é o Magnificat e o cântico de Zacarias é o Benedictus. Isso tem a ver exatamente com a primeira palavra, né, desse cântico, desse louvor, né, bendito seja o Senhor, ou Benedictus, seja Deus, né, Deus. A grande alegria de Zacarias, irmãos, está aí revelada do versículo 67 ao 80. Um cântico inspirado, o Benedictus, que é uma canção que exalta o Senhor, que atribui graças pela vinda do Messias, que louva ao Senhor pela libertação promovida ao seu povo, que faz lembrar de João, o filho dado, e que aponta para a salvação que virá por meio do Messias. O cântico de Zacarias teria aqui 4 estrofes, né? A primeira, que vai do versículo 67 ao versículo 70, e que fala exatamente, né, do louvor, das ações de graças que são oferecidas pelo Messias. Do versículo 71 ao 75 é a segunda estrofe, que fala sobre a libertação, a grande libertação recebida. Do versículo 76 ao 77, 76 e 77, perdão, fala de João, o seu filho, e o versículo 78 e 79 fala da salvação que vem por meio do Messias. O cântico de Zacarias, irmãos, é tida como a última profecia da antiga aliança e a primeira profecia da nova aliança. Alguns veem o cântico de Zacarias como um cântico, né, de teor político, porque ele enfatiza a conquista dos inimigos de Israel. Alguns acrescentam, né, que esse poema tem muita característica política judaica. A gente tem que concordar que o texto, a composição, é uma composição judaica, tem a ver exatamente com aquilo que envolve o povo de Deus e que aponta sim para a libertação dos seus inimigos, mas aponta muito mais para um relacionamento com Deus. O cântico é muito mais espiritual, religioso, do que político. E político, irmãos, você vai entender aqui na leitura dele, que ele aponta exatamente para um pedido de libertação, que Deus venha conceder essa libertação contra os seus inimigos. Vamos apontar, vamos ler as estrofes e fazer as exposições dela. Do verso 67 ao 70, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. As palavras aqui de Zacarias, irmãos, devem ser claramente entendidas, como o próprio texto diz, como, né, resultado da vinda, do poder do Espírito Santo sobre ele. O verso 67 fala que ele, cheio do Espírito, profetizou. Bendito seja o Senhor, é uma maneira muito comum para o povo, né, de introduzir ações de graças ao Senhor. Bendito seja, louvado seja, engrandecido seja, magnificado seja. São sinônimos, palavras que normalmente se utilizam para engrandecer o Senhor. O que Zacarias aqui diz? Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Irmãos, a promessa da vinda do Messias
É a promessa, né, da remissão e da visitação, visitação e remissão de Deus ao seu povo. Zacarias sabe que a vinda do seu filho é algo, né, provido, gerado pelo Senhor para um novo tempo para o povo de Deus. O Senhor anunciou a Zacarias o que seria João, quem seria João. Portanto, ele sabe que aquilo que Deus está dando a ele, está dando para que, né, um novo tempo seja inaugurado, iniciado a partir daquele dia. Portanto, Deus, né, visitou e redimiu o seu povo. Irmãos, a ideia de visitação, muitas vezes no meio evangélico, é visto de uma maneira, às vezes, muito estranha à Sagrada Escritura. As pessoas, né, entendem muitas vezes visitação quando há uma manifestação extraordinária, né, de efeitos e situações, experiências extraordinárias. Eu acho que uma coisa que nós entendemos, ou ao menos deveríamos entender, de que, irmãos, quando a Escritura é aberta e o Evangelho nos é exposto, nós estamos diante de Deus, que se manifesta a nós através de sua palavra. O nome dado a isso é visitação. Deus nos visita com a sua palavra. Deus com a sua palavra nos fala. E nós, como seus filhos, deveríamos ouvir e nos alegrar com essa visita. De modo que, por exemplo, ao, né, nos dirigirmos à casa do Senhor e nos alegrarmos e louvarmos, né, e comungarmos com os nossos irmãos, né, a bondosa salvação, nós deveríamos voltar para casa, né, cheios de alegria e contentamento, né, uma vez que o Senhor nos falou. Eu fui ao encontro do Senhor e o encontrei, porque Deus falou, Deus nos visitou. Depois de visitar, ele redimiu, o que aponta para uma libertação, né? Em seguida ele diz: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Deus não apenas nos visita, não apenas nos redime, mas ele, né, suscita, provê para nós poderosa salvação. Mas aqui é interessante, irmãos, que Zacarias, ele está olhando para a história do seu próprio povo e ele está entendendo o seguinte: olha, Deus não deixou a casa de Davi perdida. Deus não esqueceu da casa de Davi, seu servo. Deus visitou, redimiu e suscitou plena, completa e poderosa salvação a essa casa. Imagine, irmãos, de que o povo aguarda um rei depois do cativeiro e nenhum outro se levanta. Não há mais reis sobre Israel. Como se aquela promessa tivesse se perdido. E agora quem reinará sobre nós? Quem reinará sobre o seu povo? E Zacarias vê aqui que Deus, ele suscitou plena e poderosa salvação à casa de Davi. Que Deus está vindo cumprir o que prometera. E é exatamente o que diz o verso 70. Como prometera desde a antiguidade, na boca dos seus santos profetas. Irmãos, como
vemos acontecer através de Zacarias e Isabel, né, como vemos acontecer através de Maria, Deus, ele cumpre o que promete. Deus não terá, né, as suas promessas por impossíveis de serem cumpridas. O que Deus nos fala, ele faz e realiza. Se ele promete cuidar, ele cuida. Se ele promete redimir, ele vai fazer. Portanto, essa primeira estrofe se alegra e dá graças pela promessa do Senhor. Esses, né, 4 versículos, em especial 3, né, 68, 69 e 70, apontam para a promessa do Messias. Deus enviará, né, o seu Filho. Deus enviará o Salvador. Dos versos 71 a 75, e são esses versos que dão uma conotação política a essa canção, fala da grande libertação. Por que Deus fez isso? Porque Deus visitou, redimiu, suscitou plena e poderosa salvação à casa de Davi, como prometeu, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Irmãos, é claro que nós cristãos lemos isso e interpretamos isso com, né, uma certa pegada espiritual, entendendo que sim, Deus fez isso com nós, nos libertou do império das trevas, né? Nos libertou do império da morte, nos libertou, né, dos laços do diabo, do nosso inimigo, tenaz inimigo, daquele que nos odeia e quer nossa destruição. Mas lembremos-nos que na cabeça dos judeus, que vieram de um cativeiro, que passaram por todas as lutas que enfrentaram, por exemplo, né, a revolta dos macabeus, né, a profanação do templo, agora estão sob o jugo romano. Para nós isso aponta e nós entendemos de um modo espiritual, mas o povo naquela condição esperava uma libertação política. A cabeça de Zacarias aqui não é diferente da cabeça dos discípulos de Jesus, que depois de verem milagre, transfiguração, transformação, Jesus ressuscitando o morto, multiplicando o pão, andando sobre o mar, acalmando tempestade, Jesus morre, ressuscita, e os caras perguntam: é agora? É agora que o Senhor vai destituir aí o Lula que está no poder e o Senhor vai assumir tudo? Porque a ideia não é diferente não, irmão. E o Senhor fala: olha, esse tempo aí não cabe a vocês não, mas o que cabe a vocês é o seguinte: vão e anunciem o Evangelho, vão e propaguem o Evangelho. Eles querem uma libertação pública, política, né, estatal, eles querem sair de um império físico. Deus está provendo uma libertação espiritual maior e melhor do que qualquer outra que pudessem experimentar no presente tempo. Irmãos, se nós enfrentarmos duro sofrimento nessa vida, queira Deus que não, mas se o Brasil tornar-se uma Venezuela, uma Cuba, uma China, e daí? Nós não somos daqui, irmãos. Por maiores que sejam nossos sofrimentos nessa terra, eles são breves, temporários, duram só um pouquinho. O que há reservado para nós é incomparável. Os países mais desenvolvidos do mundo, com a melhor tecnologia, com o melhor IDH, né, com o melhor salário, não se comparam com aquilo que está por vir. Portanto, deixe
de preocupar-se com as coisas daqui. Isso foi algo que nós falamos na aula da escola dominical, né, irmãos? De que só um parêntese para isso, de que o homem no Éden, ele não estava preocupado com o que comer, com o que vestir, ele estava nu e não tinha vergonha. Ele foi criado para relacionar-se com Deus. E a relação com a criação era fruto dessa relação com Deus. Sobre a criação ele a dominava. Sobre as aves, peixes, répteis. Sobre, as plantas. Ele foi posto como Senhor, como coroa da criação. De modo que a relação com a criação era desprendida de necessidade, de apego. Deus estava no jardim, passeava no meio deles, quer coisa melhor. Pecaram. E a primeira coisa que vemos, eles preocupados com a estética, com como estão. E aí passam a tomar aquilo que era para a celebração, para o seu uso e o seu fim, e cobrem-se. Queria muito que você entendesse isso quando Jesus nos fala que nós não deveríamos andar como os outros por aí que estão apegados às coisas daqui, preocupados com o dia de amanhã. Quando ele nos diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas, o que o Senhor está fazendo, o que ele fez em Jesus é redimir nossa razão e vontade, de modo que nós dependamos dele e confiemos nele. E quando ele chama de demais coisas, ele está falando de coisas fundamentais, ou que nós assim chamamos e entendemos, é assim que nós realmente entendemos, para a nossa subsistência, comida e vestimento. Ele fala que nem com isso a gente deve se preocupar. Olha para os pardais, olha para os lírios, não trabalham, não cegam, mas eu os visto, eu os alimento. Homem de pequena fé. É por isso que, se eu tiver filho, quem é que vai comprar fralda? Você se inscreve aí, já que você não crê no Senhor, você se inscreve lá no Bolsa Maternidade, lá, e o Lula te manda lá o que você precisa, e você vive disso. Porque os que dependem do Senhor, a Escritura diz, Davi disse, fui moço, e agora... sou velho, fui moço, agora sou velho, contudo nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Deus cuida dos nossos. Bem, para fechar o parêntese, o cuidado do Senhor, irmãos, é um cuidado completo, do começo ao fim. Ao buscar o reino de Deus e a sua justiça, nós devemos tão somente crer e descansar que tudo mais quanto precisamos, Deus haverá de suprir, cuidar. É o que Ele promete, irmãos. E as promessas dEle, jamais Ele as terão por impossível. Essa grande libertação, verso 72 diz: para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Bem, Zacarias, como eu disse, não diferente dos discípulos, está pensando, olha, nós, sem esse julgo, por exemplo, romano, poderemos adorar a Deus mais livremente. Irmãos,
isso não é verdade. Como, por exemplo, podemos constatar quando o Senhor fala com a samaritana sobre o lugar da adoração. Não é aqui, nem lá, nem em lugar nenhum. Deus busca os adoradores, os tais que o adorem, independente do lugar ou da circunstância, em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade que nós prestamos a verdadeira adoração. E Deus nos libertou do império das trevas para que, em espírito e em verdade, pudéssemos adorá-lo. A terceira estrofe, que está no verso 76 e 77, Zacarias diz: tu, menino, falando de João, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Cara, que coisa, né? Ô irmão, deve ser algo maravilhoso, né? O pai olhar assim para o filho, né? Tomar o filho no braço e falar: cara, Deus me deu você para que você cresça, seja um profeta dele e prepare o caminho para o Salvador que virá, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Quem foi João, né, irmão? Zacarias estava eufórico, alegre, cheio do Espírito Santo, e ele reconhece que aquele que lhe é dado vem do Senhor, e tem a tarefa, né, de preparar o caminho para o Salvador. É interessante, né, irmãos, que tanto João quanto Jesus têm uma morte terrível. Embora João tivesse sido decapitado e a sua cabeça oferecida numa bandeja, a morte dele não foi pior do que a morte do nosso Salvador, irmão. A vergonha, o vitupério, a humilhação de carregar a própria cruz e de ser asfixiado nela. Mas todos os dois tiveram morte terrível. Mas eu imagino que essa deve ser a alegria dos pais de profeta, né? De verem seus filhos sendo oferecidos como sacrifício e louvor ao Senhor. Verem seus filhos serem tomados pelo Senhor e levados para Ele. O verso 78 e 79 diz: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Isso é o anúncio da salvação do Messias. Os 76 e 77 anunciam a vinda de João, que vem para dar conhecimento da salvação e redimir, né, levar o povo a ser redimido dos seus pecados. E aí então ele anuncia, né, graças a essa entranhável misericórdia de nosso Deus. Essa entranhável misericórdia, irmãos, carrega a ideia de algo que é inseparável de Deus. E a bondade e a misericórdia do Senhor, né, é algo que não se separa dele. O nosso Deus é Deus de misericórdia, o nosso Deus é bom. Então, por essas entranháveis misericórdias, Ele nos visita, e visita-nos iluminando das alturas, fazendo com que o povo que anda em trevas e na sombra da morte veja a luz, tem agora direção, orientação para a vida, e possam andar em caminho de paz. Todas essas, irmãos, são profecias que apontam para o Messias.
Lembra do que eu disse? A profecia de Zacarias é a última profecia da antiga aliança e a primeira profecia da nova aliança. Ela está exatamente nessa transição. Parece que Zacarias, tanto quanto João, sabe de que esse é o tempo do fim da antiga aliança, né? E o início de uma nova que virá através do Messias. Uma nota final aqui sobre a paz é que Deus promete por meio de sua palavra, irmãos, acalmar o coração dos homens. Deus promete por meio de sua palavra, irmãos, não apenas nos livrar, né, do problema do pecado e da morte do qual nós caminhávamos outrora, mas Ele promete nos dar uma paz, paz essa que excede todo o entendimento, paz essa que o mundo não pode ter, que é uma paz, irmãos, que vem dar sentido quando tudo parece não ter. É uma paz que dá contentamento e segurança quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Irmãos, nós não temos o que temer, nós não temos por que retroceder. Se o mundo desmoronar, se tudo ruir, se a casa terrestre se desfizer, nós, servos do Deus Altíssimo, temos junto a Ele uma habitação não construída por mãos humanas, que não pode ser derrubada, destruída. Lembremos-nos de que o nosso Salvador nos disse: vou preparar lugar, vou e voltarei, para vos levar, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Repito, se o mundo ruir, e daí, nós não somos daqui. Então, as calotas polares podem descongelar, o planeta pode aquecer, e tudo isso vai acontecer. E por quê? Porque a Escritura diz que a própria natureza geme, também esperando para ser redimida. O homem nunca, jamais conseguirá resolver o problema do aquecimento global. Jamais vai poder impedir que, as calotas descongelem, que o fogo deixe de queimar. O homem que destrói a criação não tem o poder de redimi-la. A criação geme por causa do pecado, é verdade. Romanos 8 diz que no tempo oportuno Deus virá, não apenas nos resgatar, mas redimir aquilo que criou. Então por que andar aflito o nosso coração? Ô irmãos, Deus é bom e Ele está no controle de tudo. O nosso Deus cuida de nós, cuida de mim, de você. No verso 80 fala que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que haveria de se manifestar a Israel. Permita-me trazer aqui 3 rápidas aplicações para concluir esse sermão. A primeira delas é: permita que a bondade do Senhor, a misericórdia dEle, seja vista em sua vida. Que os homens louvem ao Senhor através da sua vida, que vejam a mão dEle, a bondade dEle, a misericórdia dEle. Se você cresce é por causa dEle, se você prospera é por Ele, se você, Deus tem te dado oportunidades maravilhosas, que Ele seja visto como cabeça disso.
Em segundo lugar, filhos são herança do Senhor. Consagre a Ele, ao Senhor, a vida dos seus filhos, porque eles pertencem ao Senhor. E ter filhos é uma bênção, portanto, não atrapalhem ao Senhor. Fujam do coito interrompido. Ouçam-me. Em terceiro lugar, louve ao Senhor pelos seus benefícios, como Zacarias e Isabel, como Maria. Que nossos lábios deem a Deus o verdadeiro louvor, que os nossos lábios deem a Deus a glória devida. Permita que a bondade do Senhor seja vista, crie seus filhos para a glória de Deus e dê ao Senhor o louvor dos benefícios que você tem recebido. Que Deus te abençoe, que consagre essa palavra no seu coração. Vamos orar?